Hora Geral. Apoio. Grupo Mendes. Ajudando a construir a história da região. E Livre Isenções. Carro 0 km com isenção de impostos. Só na Livre. Ligue 013 3500 6210. Tudo pronto, meus amigos. A partir de agora, mais uma edição do Hora Geral. Não se esqueça que eu estou com você. O Hora Geral é informação. E olha, eu vou conversar com uma figura muito conhecida, que é o doutor Marcos Caseiro. Quer ver? Ele já está ali, ó. Tudo bem, doutor Marcos Caseiro, médico infectologista, professor universitário, tantos títulos que o senhor tem. É uma satisfação conversar mais uma vez e a atenção que o senhor tem com Hora Geral. É assim, mais ou menos, bastidor. Eu entro em contato com o professor, com o médico infectologista Marcos Caseiro. Pode ser uma entrevista para o geral. Que horas, Douglas? Quando? Conta comigo. E isso eu queria tornar público, né, pela atenção que o senhor tem em explicar temas importantes da saúde e também com relação à Hora Geral. Obrigado, professor. Legal, meu cara. É sempre prazeroso, é uma honra estar com você. Realmente, às vezes, voltou às aulas, né? Tem um pequeno conflito de horário aí, mas eu estou sempre à disposição. Você é uma figura excepcional, que eu tenho um enorme carinho, estou sempre à sua disposição, quando possível, para nós conversarmos, viu, meu cara? É Obrigado. sempre bom estar com você e com os seus ouvintes também. Vamos lá. Professor, eu gosto de chamá-lo assim, professor, médico infectologista Marcos Caseiro. Parece que nós temos boas novas para as pessoas que têm AIDS, né, HIV. E nós já poderíamos comemorar. Quais são esses casos que acabam trazendo aí uma boa notícia para as pessoas infectadas com HIV, professor? Então, Douglas, é importante a gente salientar, e é muito legal essa informação, porque quando acontece essas informações, os pacientes já entram numa ansiedade enorme, né? Eu particularmente acho que a gente está caminhando muito célere, muito rapidamente para a cura do HIV. Eu não tenho dúvida que eu estarei vivo quando nós tivermos a cura. O que aconteceu com essa paciente não é uma novidade. Nós temos já 2 outros casos, inclusive o primeiro caso é um paciente chamado Timothy Brown. Esse paciente, ele tinha o HIV, e durante a doença ele fez uma leucemia. Nessa leucemia, um paciente americano, ele arrumou um doador apenas que tinha, porque a doação precisa ter compatibilidade, que era na Alemanha, ele foi para a Alemanha. Medula. Da medula, né? E ele fez um transplante de medula. Então ele ganhou a vida já duplamente. Primeiro porque ele se curou da leucemia fazendo um transplante de medula, achou um doador compatível lá na Alemanha. A novidade desse caso, eu acho que é emblemática, é sensacional, e é o mesmo desse caso atual. Nós sabemos, os vírus, Douglas, eles não entram nas nossas células à vontade. Os vírus estão em todos os lados, nós temos vírus em tudo, na água do mar está forrado de vírus, nas plantas. O vírus, para entrar na nossa célula, ele precisa encontrar um receptor que ele se encaixe e entre dentro da célula. Tal qual, para você entrar na sua casa, você precisa da sua chave, encontrar aquela fechadura, e a princípio a sua chave só vai abrir a fechadura da sua casa. Os vírus são exatamente iguais, né? O HIV, ele precisa de um receptor chamado quimoquina. Ele, além do receptor CD4, ele precisa encontrar 2 receptores que ele se fixa, sofre uma torção e entra na célula. Olha só que coisa sensacional. 1% da população branca caucasiana do mundo não tem esse receptor. Não tem esse receptor de quimoquina. E o que significa isso? Eu posso pegar o HIV e injetar nessas pessoas que eles não Você não vai se contaminar. Não vai. Isso a gente já sabe. Então, tem pessoas naturalmente resistentes. O que é interessante desse caso? Essa paciente, quando você faz um transplante para uma leucemia, você irradia a tua medula, você destrói todas as tuas células e você implanta uma célula chamada stem cell, ou célula-mãe. A partir dessa célula, ela vai dar origem a todas as células sanguíneas. Perfeito. Ela recebeu um sangue de uma pessoa compatível e que não tinha esse receptor de quimoquina. Quer dizer, ela ganhou na esportiva como se fosse 3 vezes, né? Então, ela recebeu uma medula,
foi transplantada, que tinha compatibilidade para evitar a rejeição, e, além do mais, ela recebeu uma célula mãe sem o receptor de quimoquina. Então, os HIVs residuais que ela tinha eventualmente no sangue não tinham receptores para entrar dentro da célula. Então, veja que conjunto de coincidências interessantes, né? Não sei se eu fui claro, Douglas. Sim, sim. O fato de achar uma pessoa, é como se fosse achar uma agulha no palheiro, né? Eu Então, diria que agulha no palheiro você pode até achar, isso aí seria mais difícil do que achar em termos, né? É um conjunto de coincidências, viu, Douglas? Porque as pessoas falam, isso é sensacional. Primeiro que mostra que é possível curar o HIV. bom, Esse é o modelo dessa ideia. A questão, as pessoas falam, já tive pacientes, doutor, então vamos fazer um transplante. O transplante de medula é algo que envolve muitos riscos, não é um procedimento assim tão ainda fácil. de É. rotina. Você fica absolutamente imunodeprimido, você tem infecção, você tem que encontrar um doador absolutamente compatível, que é difícil, como eu estou te falando hoje. Todos, aliás, eu faço um apelo aos seus ouvintes, que são sempre muito ligados. Existe hoje um banco de medula. Você pode ir lá no banco de sangue, você doa um pouquinho do teu sangue e ele sequencia o teu sangue, porque eventualmente o teu sangue pode ser útil para o indivíduo que fez uma leucemia em qualquer parte do mundo. Existe um banco de medula no mundo para se encontrar essa maior compatibilidade nos casos de leucemia, né? E o senhor falou muito bem, professor Marcos Caseiro, que é uma doação, se não me engano, uma quantidade pequena de sangue, né, que a pessoa precisa Isso, doar, de né? sangue, né? Não é medula nada, é sangue mesmo. Você doa um pouquinho, eles obviamente fazem alguns testes para saber como é que é as características Perfeito. do teu sangue, do teu genoma, e fica num banco mundial. Então, de repente, pode ter um cara da Ucrânia, a Ucrânia está em moda aí, da Rússia, sei lá, da China, que falou, já tem um cidadão lá de Santos que tem o sangue o mais compatível com o meu. Então, esse cara vai receber Perfeito. esse produto daqui, entendeu? Perfeito. Professor Marcos Caseiro, tem um outro aspecto, não tem como a gente fugir a respeito da pandemia que nós ainda estamos. Por exemplo, eu fiquei assim meio boquiaberto, como que a rainha da Inglaterra testou positivo para a Covid-19, o que eu imagino dela? Ter um grande número de pessoas que estão prontas para servir, ela reclusa, né, ao seu castelo, e mesmo assim ela testou positivo. O que poderia ter acontecido? Talvez de um funcionário, professor? O que mais chamou a atenção, acho que nesses últimos 2 meses, foi a velocidade de disseminação dessa chamada cepa Ômicron. É impressionante. Você deve ter visto, as pessoas que estão nos assistindo, todo mundo pegou Covid, ou alguém Perfeito. próximo. Impressionante. Quer dizer, é um vírus com uma capacidade, uma transmissibilidade assustadora. Eu tenho um paciente que, assim, ele falou, ele e a esposa dele, desde o começo da epidemia, só faz uma coisa. Ele compra tudo no supermercado que vão entregar, ele desce o elevador para pegar o lixo, para pôr o lixo lá embaixo. Nessa descer o elevador, ele pegou o Covid. Acredite. Então, veja, o Covid fica um pouco no ar, ele fica um tempo em suspensão. Então, por mais que você tome os cuidados, ninguém. Isso talvez sirva de exemplo para nós, que nós não vivemos numa bolha, né? Essa inter-relação entre os seres vivos, às vezes, por mais cuidado que a gente toma, ela em algum grau sempre existe, né? Mas é Agora, isso que você falou, é surpreendente. professor, algo também, às vezes eu fico pensando, poxa, eu vou formular essa pergunta para o professor, é tão primário, mas eu julgo necessário até para esclarecer meu público, né? Outro dia eu estava caminhando, literalmente, eu dei risada sozinho. A pessoa era um homem, ele tirou a máscara para espirrar. Eu falei, meu Deus! Eu falei assim, a máscara é justamente para proteger, né? Ou seja, por mais que nós estamos sempre informando a importância de usar máscara, o álcool em gel, evitar aglomeração, eu não sei, parece que as pessoas ou não entendem ou não estão nem aí, né, professor? Eu acho que é isso. Eu, sinceramente, viu, Douglas, olha, eu tenho me surpreendido muito, porque nós temos conversado insistentemente. Agora, você não vê, né, eu diria, não, essa grande imprensa que, na Certo. verdade, consegue ter uma maior disseminação histórica, né?
como essas redes enormes. Você não vê, por parte do governo federal, que seria, obviamente, a princípio Uma responsável por isso, campanha. uma campanha mais massiva no sentido de orientar isso. Eu vejo pouco a televisão, mas eu Perfeito. nunca vi. Eu me lembro das campanhas, por exemplo, da vacinação, da poliomielite, o Zé Gotinha. Então, nós tínhamos um dia de mobilização. Existia um dia em 96 que nós vacinamos em um único dia, num sábado, 10 milhões de pessoas no único dia. Né? Então, veja, mas você não vê campanha nesse sentido, campanha nos cuidados. Quais são os cuidados que a gente tem que tomar? Eu vejo isso com uma imensa tristeza. Assim como, e eu sei que você, de alguma maneira, vamos nos remeter a isso, nós vamos entrar no carnaval. Até um tempo atrás, nós falávamos no HIV em alguns períodos Exatamente. pré-carnaval. Agora nós nem falamos, é como se o HIV não existisse mais. Né? E saiba, nós continuamos fazendo o diagnóstico todo dia. Temos um caso novo por dia útil aqui no município, só em Santos. Todo dia útil tem um caso novo. Temos 5 casos por semana, em média de 20 casos Caramba. mensais, até mais, né? E ninguém fala mais do HIV, ninguém fala em proteção, então a gente vê os jovens se infectando, porque na verdade não tem mais essa informação, e se você não tem informação, é como se a coisa não existisse mais, né, Douglas? Professor, o senhor Infelizmente. falou algo que eu ia provocar mesmo. Nós estamos vivendo um período de carnaval. E o que significa? Da última vez que eu entrevistei, o senhor anunciou um dado que me preocupou muito. O número de homossexuais infectados com HIV é significativo entre a faixa etária de 15 a 25 anos. Isso aí acende um alerta e eu também não vejo ninguém, nenhum órgão de saúde, nenhuma campanha para alertar, professor. Esse alerta já está aceso há um certo tempo. Agora, nós temos, né, um governo, de alguma maneira, e aqui não vamos entrar nessa celeuma discutir isso, né, que, por exemplo, que acha que, por exemplo, a questão da homossexualidade seja uma questão de falta de educação dos pais, que são pais que não educam adequadamente os filhos. Veja, eles não conseguem entender que uma pessoa, uma criança, um indivíduo, se ver como. Ele passa por enormes crises mentais para se assumir como tal. Isso é uma realidade de cada um, né? E como tal, é uma questão pública. O homossexualismo ele estava configurado como uma doença no Código Internacional de Doenças número 8, anterior a esse atual. Hoje não é mais. Então, essa é uma realidade que nós vivemos. E nesse sentido, como eu falei, há uma enorme contingente de população de homens que fazem com sexo com homens, jovens, que precisam de informação, precisam ser alertados, não viveram aquele pico da história do HIV e, obviamente, tem se infectado com muito mais frequência. E isso é uma constatação no meu dia a dia. Eu pego vídeos com 17 anos, peguei a semana passada 19, 21 anos, infectados com HIV, certamente porque faltou, de alguma maneira, nós conseguimos chegar nesse público e fazer ele entender a importância do sexo seguro, né? O senhor, quando fala, dá esses dados, essas informações, eu digo assim, é a mesma coisa. O senhor fique à vontade de discordar ou não, professor. É a mesma coisa com relação aos moradores em situação de rua. Todo o município sabe que tem esse problema, vê, passa, mas tipo, não é comigo. Eu vejo como um problema social, que deveriam sentar na mesa Secretaria de Ação Social, Secretaria de Segurança Pública, Secretaria de Saúde, entendeu? Para tentar ajudar essas pessoas, porque em 2015 foi feita uma pesquisa e 82% das pessoas em situação de rua são alfabetizados. Então, falta o quê? Uma oportunidade de trabalho, de repente serem repatriados da onde eles vieram, da cidade de origem. E isso eu falo com relação a algumas doenças graves, como é a pessoa que é infectada com HIV, e numa idade que tem praticamente a vida toda pela frente. Então, nós, e aí eu trago a produção do Hora Geral, temos essa responsabilidade de convocar um médico renomado, que é o senhor, para esclarecer e trazer esse tipo de discussão para a população.
Diferentemente como muitas emissoras de rede nacional, que todo dia é a tabela do infectado de Covid. Dá a impressão que não tem nenhuma outra doença, professor, só se morre de Covid. É isso. Não, esse é um enorme problema, é uma questão também matemática. Associado a isso, eu concordo com você, essa questão de morador de rua, é bem como os indivíduos que moram nessas condições de risco, e o que a gente está vendo com essas chuvas. E é um absurdo, do meu ponto de vista, e também volto aqui o que você falou, discordar, as pessoas não estão lá porque elas querem, né? Elas queriam estar morando aqui no Gonzaga, num belo de um prédio aqui, frente ao mar, tal. As pessoas não vão morar no morro, não vão morar numa ribanceira por uma opção própria. Uma grande parcela da população de rua não está lá porque quer, está lá porque as condições de vida se alteraram. Existem pessoas que estão lá porque querem, que estilo de vida, eu tenho vários pacientes nesse sentido. Professor Marcos Caseiro, eu fiquei sabendo que o senhor recentemente, acho que foi ano passado, se filiou a um partido político. Eu quero saber se o senhor é candidato esse ano. É candidato à Assembleia ou à Câmara Federal ou ainda não pensou? Não, eu tenho pensado muito, sim. Eu tenho pensado, eu sou formado há 33 anos, estou caminhando aqui para a minha aposentadoria, inacreditavelmente, tenho muito que trabalhar, continuo dando as minhas aulas, mas eu acho que tem coisas que, desafortunadamente, contra a minha vontade, isso aí, você já foi vereador, você sabe como é que é, eu acho que isso só representa, no português, claro, enche saco, Perfeito. você precisa ir com a mente boa, mas eu acho que também, eu estou pensando nisso seriamente, eu acho que eu tenho muito gás ainda, e talvez seja uma possibilidade de eu contribuir. A saúde, a medicina também tem uma questão política. Quando a gente fala em saúde, a gente fala em promoção à saúde. Promoção à Perfeito. saúde envolve tudo que nós falamos aqui no seu programa. Melhores condições de moradia, água encanada, saneamento básico. Isso as pessoas não sabem, os vereadores, os deputados, que isso é saúde. A saúde não é só dar remedinho na boca. É dar Concordo. condição para que as pessoas não fiquem doentes. Isso é a grande sacada que nós temos do século XXI, né, Douglas? Professor, o senhor está corretíssimo e eu concordo. Eu vejo assim, nós temos muitas pessoas que criticam, poucas que arregaçam as mangas e vão à luta. Eu acredito que a pessoa tem que ter posicionamento, ela não pode fugir do debate e se ela puder colaborar de alguma forma, mas colaborar de fato, ela tem que dar um passo à frente e se apresentar. Né? Isso. Por isso que eu concordo. E olha, o senhor até demorou muito, né, para chegar a essa conclusão, ainda não chegou. Mas talvez quando a gente marcar aquele açaí lá no Supercentro, com granola, né, com um pouquinho de banana e morango, a gente bate um papo, aí o senhor vai contar mais para mim, pode ser? Com certeza, sempre, sempre. Aliás, eu posso te dizer, todas as quinta-feiras e na segunda, meu almoço, eu dou aulas de manhã à tarde, então um açaizinho é levezinho. Na hora do almoço, estou sempre lá, meio de meio, viu? Vai lá me visitar, nós tomamos um açaí junto lá, viu, meu querido? Professor Marcos Sempre. Caseiro, médico infectologista, um abraço à esposa, para os filhos e um abraço especial ao senhor e obrigado pelo carinho com a Hora Geral e a atenção com os alunos e os seus pacientes. Legal. Douglas, é sempre uma honra estar com você, você sabe disso. Eu tenho um enorme carinho e consideração por você, extensivo aos seus ouvintes. Estou sempre à Amém. tua disposição, tá bom? Um grande abraço a você e tua linda família e fiquem todos bem, tá bom? Um Bom abraço. carnaval! Para você também, se cuidem. Máscara e vacina. Um abraço. Tá certo, tchau, tchau. Esse é o professor Marcos Caseiro, médico infectologista, conversando com os nossos amigos do Hora Geral. Você percebeu, amigos? Quando eu trago um entrevistado, eu não quero só formular uma pergunta, ouvir a resposta e agradecer. Eu quero provocar. Eu me preocupo naquilo que ele vai falar, pensando no público telespectador internauta. É por isso que nós colocamos o WhatsApp 981 70 14 34 à sua inteira disposição, para que haja interatividade. Além dos nossos entrevistados, nossos colaboradores, que são muitos, né? Que são quadro de saúde, quadro sindical, previsão do tempo, língua portuguesa, seguros geral, Conexão América, enfim, é uma infinidade, né? Tem a reação com o Herbert Passo, tem o meu amigo Marcelo Garotti, enfim, são vários os nossos colaboradores. Tem o doutor Eduardo Oliveira, especialista em direito do consumidor, é fundamental. Tudo isso conectado aonde?
no 981 70 14 84, é o telefone do Hora Geral, tá certo? Vamos para um rápido intervalo. Na sequência, eu volto com mais informação para você aqui no Hora Geral. Vai montar o seu negócio próprio e quer entender de tudo que é necessário? Tem a sua empresa e quer acompanhar os resultados que ela apresenta? Saiba que nós da RM Auditoria Contábil já oferecemos há mais de 30 anos esses serviços. O conceito de parceria com o cliente, nosso maior ativo, faz com que estejamos sempre prontos a atender suas demandas. Equipe técnica treinada e motivada para executar as tarefas que o seu negócio necessita, pois o nosso objetivo é que seus números sejam tratados com eficiência. RM Auditoria, Avenida na Costa 258, quarto andar em Santos. Telefone 3208-2444. RM, somando o nosso futuro ao seu. Bom, estamos de volta para o segundo e último bloco do Hora Geral. Eu vou até mudar de câmera para poder falar melhor com você. Isso aqui. Sabe quem está chegando? A nossa amiga Cândice Laterza. Era especialista em língua portuguesa. Falar corretamente é fundamental. Eu sei que eu já falei isso, mas eu insisto. Sabe por quê, amigos? Às vezes eu me deparo ouvindo pessoas falando coisas erradas. Eu não vou reproduzir aqui, né? Mas é muito fácil. Falar corretamente, isso faz bem e é necessário, né? E a Cândice sempre traz uma dica para nós. Olá, minha amiga Cândice Laterza. Olá, Douglas e amigos do Hora Geral. Vamos de dicas de português? Hoje eu trago duas dicas. Uma é muito simples e rápida. Quando eu agradeço alguma coisa, o que eu digo? Obrigado ou obrigada? Essa regra é super simples. Mulheres, no feminino, dizem obrigada, sempre. Eu, Cândice, jamais vou usar obrigado. Está incorreto. Já o masculino, os homens, ao agradecer, ao final, sempre vão usar obrigado. As pessoas confundem e acham, quando eu agradeço a uma mulher, eu digo obrigada. Ou quando eu agradeço a um homem, eu digo obrigado. Não, não. Concorda com a pessoa que está agradecendo, tá bom? Essa dica me pediram, então já está esclarecido. E a dica de hoje é retificar ou ratificar. Uma letrinha muda tudo, hein? Ratificar é quando você confirma alguma coisa. Estou te ligando para ratificar. Amanhã é mesmo a minha consulta? Ratificar. Confirmar. E retificar é corrigir. É justamente o oposto. Então, trocou aí uma letrinha de ratificar, confirmar para retificar, já vira corrigir. Ligo e falo, desculpe, retificando, o que eu havia lhe dito está incorreto. Então, eu retifico, eu corrijo alguma coisa. Ratifico, confirmo, retifico, altero. Errei, né? Preciso mudar aquilo que eu falei ou escrevi anteriormente. Tá bom? Abraço, Douglas, abraço, amigos do Hora Geral. Obrigada. Semana que vem tem mais. Tchau. E se você tem alguma dúvida com relação à língua portuguesa, né? Por mais que você já pesquisou no Google e já entendeu mais ou menos, fale com uma profissional. Mande pelo WhatsApp 981 70 14 34 e nós estaremos esclarecendo e tirando as suas dúvidas aqui no Hora Geral. Agora é a hora do quadro Reação com Herbert Passos Filho. Ele é presidente do Sindicato dos Químicos e traz sempre um assunto importantíssimo, principalmente para você, trabalhador e trabalhadora. Olá, meu amigo Herbert Passos Filho. Olá, amigos da Hora Geral. E aí, Douglas, tudo firme com você? Hoje o assunto, como não poderia deixar de ser, é guerra. Sabe, Douglas, a primeira vítima de qualquer guerra é sempre a verdade. Vemos hoje tantas notícias para cá e para lá, um acusando o outro de nazista, tudo. E nós temos que pensar em escutar os dois lados. Existem interesses por parte da Rússia, existem interesses por parte da Ucrânia, existem interesses por parte da OTAN e existem interesses por parte dos Estados Unidos. Os Estados Unidos está lá do outro lado do mundo, naturalmente. Então, todo mundo está preocupado.
Só não existe interesse dos povos, da população, das pessoas que estão sendo massacradas. Primeiro, tem que se condenar. Guerra tem que ser condenada sempre. É um crime contra a humanidade. Agora, quem está provocando é que é o grande problema. E isso, meu amigo, vai nos afetar profundamente. Se, por um lado, aumenta os combustíveis, com todo o problema que a política da Petrobras nos traz, por outro lado, nos falta mais uma vez fertilizantes. Você sabe que eu tenho falado muito da questão da política de fertilizantes no Brasil, tenho reclamado a falta de atenção e chegamos nesse ponto. O Brasil, que se pretende transformar no celeiro do mundo, hoje está totalmente exposto a uma situação total, que não tem nada a ver com a gente. Uma guerra entre dois países, lá mais ou menos, quase na Ásia, mas ali dentro do espaço europeu. Não tem nada a ver conosco. São problemas éticos, são problemas absurdos que a política internacional criou. E nós estamos sendo afetados. Por quê? Porque nós não cuidamos da nossa política industrial. É necessário investir na produção de fertilizantes. É interessante que a gente desenvolva a nossa política industrial. Nós não podemos ficar dependentes. E hoje, se você for ver produtos químicos, o nosso consumo de fertilizantes é o que desbalanceia toda a nossa área comercial da indústria química no Brasil. Então, vejo um grande problema disso. Acho correto o Brasil se colocar de uma maneira isenta, certo? Sempre preservando a questão da democracia. Não podemos esquecer que temos muito mais democracia no Ocidente do que no Oriente, isto é extremamente importante, mas também que não podemos aceitar atitudes imperialistas nem de um lado nem do outro. É com essa crítica, com essa preocupação que hoje eu fico por aqui. Meu nome é Herbert Passos Filho, presidente do Sindicato dos Químicos da Baixada Santista. Um grande abraço e fiquem com Deus. Obrigado, meu amigo Herbert Passos Filho, pela sua participação aqui dentro do Hora Geral. E olha, quando eu falo da participação dos nossos colaboradores, eu posso até ajudar o meu público. Às vezes é um tema que tem a ver com você, né? Mande uma pergunta, a produção reenvia aos nossos colaboradores e nós estaremos apresentando aqui durante a semana no Hora Geral, tá certo? Obrigado, Herbert. Não acabou não. Vamos saber a previsão do tempo com o nosso amigo Celso Vernizzi, o homem do tempo. Olá, Celso. Olá, Douglas. Hora geral, tempo de calor, muito sol em todo o litoral. Aproveitamento total, hein? Não temos o que nos queixar. Tem sol à vontade de norte a sul em todas as praias de São Paulo. Calor de 34 a 35 graus, clima bem abafado. Aproveite bastante, você que pode aproveitar e curtir uma praia, porque o tempo está bom para curtir e você tem aí muito sol e calor só na quinta-feira, que tem uma frente fria que pode trazer nebulosidade e aumento da possibilidade de chuva para o nosso litoral. Grande abraço, Douglas, grande abraço a você, tchau! Obrigado, meu amigo Celso Vernizzi, o homem do tempo, ele que está diariamente aqui no Hora Geral, falando sobre a previsão do tempo. Oh, não é por nada não, mas o tempo colaborou nesse carnaval, né? Você viu? Só dias bonitos, dias de sol, né? Que bom, a gente tem que agradecer todas as coisas, né? Bom, amigos, chegamos ao final de mais uma edição do Hora Geral. Quero agradecer o carinho e a atenção de todos vocês. Amanhã nós estaremos de volta, sempre com um programa para levar a informação e a interatividade, já está e será sempre garantida no 981701434. Esse é o nosso WhatsApp. Para você, um abraço assim, um abraço forte. Amanhã tem mais. Tchau, tchau, pessoal. Hora Geral. Apoio. Grupo Mendes. Ajudando a construir a história da região. E Livre Isenções. Carro 0 km com isenção de impostos. Só na Livre. Ligue 013 3500 6210.